Olá você, seja muito bem-vindo à primeiríssima edição do Frequência Nômade. Meu nome é Murilo Von Groll e hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu sou completamente fã pra fazer esse podcast comigo aqui, Ana Carolina Lorenzi. Fala, Ana. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. É uma honra estarmos dando início a esse podcast Frequência Nômade. O intuito aqui é a gente trazer muitas dicas e curiosidades sobre todas as nossas experiências viajando pelo mundo, pelo Brasil. Então, nos acompanhem aí que com certeza vão ter muito conteúdo pra agregar. E o nosso primeiro episódio, Ana, é sobre qual cidade? A cidade mais glamurosa, Mais mais romântica, encantadora e mais romântica de todas. Nada mais, nada menos que Paris. Primeiro eu vou te perguntar, quando que tu foi pra Paris? Cara, eu fui em março de 2018. Faz um tempo já, então ainda tô relembrando muitas coisas, mas foi uma experiência que marcou bastante. Eu fui quando? Novembro de 2019, tava um frio bacana. assim daqueles de gaúcho, me senti em Livramento. Quase isso. Tá, mas como tu avalia a tua viagem a Paris? Eu diria que foi uma viagem incrível, assim, foi bem no meio de uma Eurotrip. Então fui pra vários lugares, que inclusive a gente vai falar no nosso podcast um pouquinho sobre cada uma das cidades, mas foi uma experiência muito incrível, assim, eu fui muito surpreendida por Paris, por vários aspectos, pelo glamour da cidade, por toda a cultura, pelas pessoas, pelos pontos turísticos e também pelo clima, porque o clima, enquanto eu tava lá, foi um clima muito louco. Eu peguei desde dias ensolarados e lindos, quanto eu peguei... Isso eu não peguei. Quando eu peguei flocos de neve, chuva de flocos de neve, não peguei nevasca nem nada do tipo, mas chuva de flocos de neve, o que tornou tudo mais lindo. Tava muito frio, mas tornou a cidade muito linda, assim, ver aquela chuva, aquela neve caindo, coisa mais encantadora. Linda. Sabe que a minha viagem foi incrível, mas sim, sabe a Lady Murphy? Foi a minha viagem pra Paris. Tudo que podia dar errado junto, deu errado. Sério? Começar pelo voo, eu saí de Porto Alegre pra São Paulo e de São Paulo pra Paris, né? Aí tu saí de Porto Alegre, quando chegou... E assim, eu tô acostumado a fazer essa ponte Porto Alegre-São Paulo. Nunca deu merda. Que dia que dá merda, o dia que eu tenho que pegar um outro voo, né? Cheguei em São Paulo, cara, pois é, deu aqui, não sei o quê. E vocês vão ter que ir pra Curitiba. Eu já fui pra Curitiba desesperado, né? Porque eu pensei, cara, quando eu voltar pra São Paulo, eu vou ter perdido o voo. Dito feito, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha perdido o voo. E aí, ele nos mandou... vocês vão ir no mesmo voo, só que tipo amanhã. Então eu vou mandar pra vocês num hotel na cidade de Osasco. Abraço de quem tá ouvindo de Osasco, essa cidade tão espetacular quanto Paris. E eu passei o dia lá em Osasco, almocei. Eu pensando, almoçando em Osasco, num restaurante lá. Pensando, Comeu cachorro-quente de Osasco? Não, eu comi um buffet. Aí eu pensando, puta, eu achei que eu ia estar almoçando agora em Paris. Estamos aqui em Osasco, dando sempre um abraço pra Faz parte. todos os amigos de Osasco que estão nos ouvindo. Aí tá, cheguei de noite pra ir pra Paris. O cara chega lá e eu... Aí duas passagens lá da galera. E aí o cara fala, vocês não estão no voo. Eu, como vocês não estão no... A gente não tá no voo? E aí eu olhei e vi que era a mulher que tinha feito o nosso tráfego no dia anterior. Tráfego, não sei onde que eu tirei essa palavra. Aí ela veio, não, fui eu que fiz a passagem deles. Deixa comigo. Vai, tiraram vocês do voo mesmo. Então eu dou uma opção pra vocês. Vocês vão pra Madrid. Eu dou uma passagem pra vocês pro aeroporto de Barajas. E de Madrid vocês vão pra Paris. Então assim, já chegou perdendo 2 dias de viagem. Mas vocês ganharam Madrid, poxa. Mas Madrid, assim, não conheci Madrid, né, Ana? Eu conheci o aeroporto, assim. Pode dizer que foi pra Madrid. Né? Pois é. E o aeroporto de Madrid é um espetáculo. É muito melhor que qualquer outro aeroporto que fui na minha vida. Não, sério. Pessoal, dá pra fazer um episódio só falando sobre a experiência do Murilo em Madrid. Em Madrid, isso. Não, enfim, eu ia começar a contar a história de Madrid, mas eu conto depois. Deixa no episódio de Madrid. Episódio. O dia que a gente fala de Madrid, eu vou contar quando eu conheci tudo no aeroporto, porque eu não conheci em Madrid, né? Tá. Aí, enfim. Aí eu fui pra Paris, só que eu fui pra Paris num voo de Madrid pra Paris, num voo da Ibéria. Tu já andou num ônibus central em Porto Alegre? Talvez, não sei. O ônibus central em Porto Alegre era mais limpo e digamos, mais bem frequentado. Eu me sentia assim, eu tava num teco-teco indo pra Paris. Num voo? Sim. Eu tive a mesma experiência, só que Cara... eu fui de... Da onde que eu fui? Fui de Lisboa pra Paris num avião, um avião pequeno. Não, eu fui de TAP de Lisboa pra Paris. Não, de Lisboa pra Paris eu fui num avião pequeno, tipo assim, com poucos lugares, quase um jato, assim. Mas era um negócio tão capenga, gente. Eu achou que ia morrer.
caindo aos pedaços, o negócio balançava. Era um caos, era um auê, não tinha aquele serviço de bordo com tudo organizado, todo mundo sentadinho, era um monte de gente, um monte de Isso. colombiano fazendo festa Aí então era dentro comigo. do voo, gente. Tava assim, ó, o caos na terra. Eu achei que ia cair a qualquer Qual era a momento aquele companhia? avião. Não lembro, era uma, sei lá, era um avião pequeno, devia ser companhia Qualquer pequena, sabe? companhia. Qualquer coisa. Sabe que aí eu peguei o voo e aí tava os caras servindo o serviço de bordo, daí eu queria comprar uma água. E o cara, tipo, 15 euros. Não vou pagar 15 euros numa água. Ficou... De jeito Ai, nenhum. mas, e aí eu senti muito calor no avião, muito calor, acho que não tinha ar-condicionado. Eu tava entre duas pessoas, as pessoas estavam me sufocando, eu odeio o assento no meio. Eu gosto do assento do corredor, porque eu levanto muito durante o voo. Sim. E aí, ansiedade. E aí, tá, mas aí eu tô no meio. Ele pensei, pelo menos eu vou ir vendo uma série ou um filme. Quando eu vou ligar 1% de bateria. E eu tava Poxa longe vida. de quem eu conhecia na viagem. Então eu fiquei 2 horas olhando pro destino. Não tinha serviço, não tinha TV, a TVzinha. Então eu fiquei 2 horas assim, sofrendo no voo. E aí só que a gente chegou pelo doméstico do Charles de Gaulle, não é? Então não era aquele Charles de Gaulle muito massa, era tipo, como chegar, sabe? O Salgado Filho era mais legal que aquela parte do Charles de Gaulle. Enfim, aí a experiência foi horrível na chegada em Paris, mas depois ficou incrível. Aí vemos que Paris não é todo aquele glamour que a gente pensa. Não. Né? Eu acho que o nome do nosso podcast deve ser Desmistificando as Cidades Glamourosas. Isso, antes de falar mal de tua cidade, né? Vamos falar Bom é mal. Guaíba. Mas gente, Paris é... O que eu posso falar da minha experiência? Foi um dos melhores lugares que eu conheci, mesmo no quesito de glamour. Eu gostei muito da experiência toda, mas não foi 100%. Por exemplo, eu cheguei lá, eu me surpreendi com as pessoas. Porque A gentileza não os precede, a né? gentileza não anda junto com eles. Eu só falava inglês, eu não falava francês. Então, muitas vezes eu chegava pra pedir ajuda, pra pedir alguma informação, os franceses simplesmente me viravam a cara. Ah, isso não aconteceu, Aconteceu comigo. muito comigo, virar a cara, fingir que eu não existo, e eu falando na frente da pessoa pedindo alguma ajuda, alguma informação. E o cara nada. Aí foi aí que eu aprendi a falar um bonjour, começar a falar um pouquinho de algumas coisas, né? Então isso foi bem surpreendente. Paris foi desafiador pra mim, porque eu não falava a língua, foi um dos únicos lugares que eu fui que eu não falava a língua. Então, apesar de todo o glamour, também teve muito perrengue em conjuntos. Mas tu não bateu o carro em Paris, né? Como assim? Claro que não. O que aconteceu? Eu Me bati conta. o carro em Paris. História é a seguinte, a gente ficou em Airbnb, né? Abraço, pessoal do Airbnb, se quiser patrocinar o Frequência onde nós queremos. Patrocina nada, É, hein? aí nós estávamos e o pai ia dar uma palestra em Paris. Uhum. E aí eu fui com ele e um cara lá do lugar. Saímos do prédio lá, saímos felizes e contentes. O cara me joga o carro por cima da calçada. Só que assim, o carro ficou... Vocês não estão vendo o vídeo, mas eu tô mostrando pra Ana que o carro ficou tipo aqui, ó, assim. Como assim? Só que Por em que Paris. ele fez isso? Sei lá, não sei, ele Não, fez sem em querer. Paris- Provavelmente sim, né? E Paris, as ruas são mega estreitas, né? Sim, aí o cara fez isso aí, e aí só que a gente não conseguia tirar o carro. E aí só que é o seguinte, sem nenhum tipo de preconceito, mas veio assim uns 20 africanos na nossa direção. E aí só que é o seguinte, os caras foram ajudar a tirar o carro. Só que aí, assim, imagina, 20 africanos tirando o carro, e são pessoas fortes. E aí, tipo assim, 40 minutos depois conseguiram tirar o carro. Mas o que que aconteceu? Como é que o carro Não ficou sei, desse eu jeito? não sei, o cara, sei lá, o cara foi barbeiro, acho que ele olhou pro telefone pra baixo assim, e virou errado. Nossa, gente, que perrengue Eu em não Paris. sei. Perrengues em Paris. É, bateu o carro, é um perrengue, assim. Aí só que é o seguinte, aí conseguimos tirar o carro. Um africano pegou e saiu com o carro. Saiu com o carro? Saiu e demorou tipo uns 15 minutos pra voltar com o O que ele carro. vai fazer, será? Foi da banda. E nós como ali sentados esperando, Gente. torcendo pro cara voltar com o carro. Que babado. E isso, só que nós como 1 hora nessa de tira o carro. Cara, assim, é um perrengue inacreditável bater de carro em Paris, né? Sim. O carro foi lomba acima assim, e tira carro, e entra no carro, e mexe, e sai, e vira, e medo de cair o carro, assim, uma loucura. Aí quando saiu, o cara entrou no carro, fechou e vazou. É história pra contar, né? Aí isso era pra contar. Aí como ele e o Ziel, que era esse nosso amigo lá de Paris, sentaram, torcer pro cara voltar com o carro, né? Pelo menos voltou. Voltou, tipo, isso aqui, 15 minutos depois. 15 minutos Sei lá o depois. que ele foi fazer com o Foi carro. da banda. Foi da banda. Foi causar uma emoção pra vocês. Não, pior, eu fiz pior. Eu atolei um carro no Chile. Mas isso eu conto essa história No em outro episódio de momento. Chile. Mas eu atolei o carro no deserto, gente. Só um spoiler pra vocês. A diferença, Enfim. a diferença das chiquezas da Ana pra mim, né? A Ana torra carro em Chile, eu atorro ônibus em Cerro Largo, né? A Ana é muito mais chique que eu. Mas enfim, esse perrengue... E aí é o seguinte, a gente foi no lugar na palestra, e aí quando a gente saiu, tinha um cara quebrado o vidro do carro. Como assim? Nós deixamos no estacionamento o carro, e o pai foi lá dar palestra. Aí quando ele saiu, tinham quebrado o vidro do carro. Tinha pego alguma coisa de dentro?
Não, o cara, sei lá, o que o cara quis fazer. Enfim, tu viu como a viagem, assim, dava um loucura. problema por dia. Tu sabe que essa questão de... Até eu lembrei que pertence roubar alguma coisa, porque eu lembro de uma mensagem de um taxista que eu recebi em Paris, quando ele foi me largar na frente do Louvre. Ele falou assim, cuidado com as crianças do Egito, porque elas roubam as coisas. E aí ficava todo mundo tacando um terror Das nos crianças do turistas, Egito. porque as crianças egípcias roubavam as coisas da bolsa. Olha que loucura, gente. Uma coisa que a gente nem imagina. Eu tomei eles nos deram um cagaço lá, só que era de outro país, não era do Egito, era a Romênia. Eles falavam muito mal dos romenos. Os Nossa. romenos. Os caras, tipo, estereotipam do país, tipo, o Tem romeno é muito ladrão. estereótipo. Quando É. a gente tá na Europa, né, existe muito preconceito, muito E estereótipo eu senti das preconceito por pessoas. ser latino na Europa. Ah, é? O que aconteceu? Em Londres. Em Tá, a Londres. gente conta no episódio de Londres, então. É, mas em Paris foi, nesse sentido foi de boa. Mas enfim, eu tive muito perrengue em Paris. Muito, muito, muito perrengue. Nesse sentido de quebrar. Bater o carro é o perrengue uma hora, acho que alguém pode ter, depois de morrer, né? É verdade, é verdade. E Murilo, quando a gente vai falar, assim, dos principais pontos turísticos, o que a gente pode trazer de dica pra galera aí, de pontos turísticos que a gente conheceu, experiências que a gente teve? Tem um lugar que eu acho meio sem graça, mas, tipo, se tu for a Paris e não for nesse lugar, tipo, as pessoas te matam, que é a Torre Eiffel, né? Como é que foi a tua experiência na Torre Eiffel? Cara, é que assim, foi muito, tipo assim, a minha mãe queria muito conhecer a Torre Eiffel, e eu cheguei na Torre Eiffel, tipo assim, puta, legal, bacana. E a minha Um mãe, monte de ferro. isso aí, bacana. A única coisa que eu achava muito legal, porque foi lá que o Santos Dumont deu o primeiro voo no 14 bis, né? Eu fiquei imaginando, assim, puta, legal, foi aí que ele fez o voo, né? Legal. E aí fez o voo aí, né? Puta, que massa. É isso. É isso aí, tipo, não fiquei mais encantado que isso. E eu lembro que no dia o Grêmio tava jogando contra o Palmeiras no Brasil. E aí, enquanto a minha mãe e o pai foram subir na Torre Eiffel, eu fiquei ouvindo Não a acredito. gaúcha. Estava em Paris ouvindo a gaúcha. Ouvindo a gaúcha. Não, mas eu ouvia a gaúcha todos os dias em Paris, pra me sentir no Rio Grande do Sul. Então eu ouvia a gaúcha todos os dias. Mas enfim, o legal é que no entorno do Louvre ele tem umas cafeterias muito legais, né? Do Louvre. Do Louvre. Já chegamos no Louvre? Não da Eiffel, da Torre Eiffel. Sim, Tem umas sim. cafeterias muito legais que eu fui ali, só caras pra burro, né? Ah, como tudo em Paris, né? Mas sabe que a minha experiência com a Torre Eiffel foi muito bacana, porque eu cheguei lá e dentro do meu roteiro era pra eu ir mais ou menos no terceiro dia, só que eu tava tão ansiosa, mas tão ansiosa que eu queria ir logo. Então eu lembro que numa noite, assim, eu saí pra, acho que na minha segunda noite, eu saí pra caminhar por Paris e eu enxergava aquela Torre Eiffel de onde eu estivesse. É incrível, porque qualquer lugar que tu tá de Paris, dependendo do ângulo, tu enxerga a Torre Eiffel, porque ela é muito grande. Então eu enxergava ela, assim, de diversos lugares. Eu falei, não, eu vou a pé. Eu comecei a caminhar por Chegava Paris. nunca. Eu caminhava e parecia que tava cada vez mais perto e não chegava. Eu caminhei por 2 horas Puta, eu fiz nas isso em ruas Lisboa. de Paris, por 2 horas de noite, tentando achar e parecia que tava cada vez mais perto. E quando eu pensava em desistir, eu olhava, não, mas tá muito perto, eu tô quase lá, eu tô quase lá, eu tô Não quase chegava lá. nunca. E não chegava nunca. Meu celular não tava funcionando, a internet não tava funcionando, tava um caos. E aí não chegava nunca, até que chegou uma hora que eu falei, quer saber, eu vou pegar um táxi e vou voltar pro hotel. Porque eu passei 2 horas caminhando, sendo que, na verdade, eu ia no dia seguinte. Eu só tava tão ansiosa que daí eu comecei a caminhar. Aí eu fui no dia seguinte de manhã, na Torre Eiffel, e aí eu resolvi comprar o ticket que ia até o último andar. E fui. E foi muito bacana a experiência, assim, de tu estar subindo naquele elevador. Basicamente, pra quem nunca foi lá... Não fiz, eu tava ouvindo o jogo. Só experiências diferentes. Mas basicamente, assim, a Torre Eiffel, ela tem as 4 pernas dela, né? E aí tem elevadores. São vários elevadores. E aí tu sobe naquele elevador e daí são 3 ou 4 níveis, mais ou menos, que tu vai parando. Quanto mais caro tu paga no voucher, mais alto tu vai. E aí ele para aí tu continua e vai indo, até chegar no último. E aí, quando tu chega no último, assim, é o ponto mais alto, tem um deles que tem um restaurante, não sei se fica acima ou abaixo. É, um amigo meu foi nesse restaurante, disse que é caro. Muito caro. É muito caro. Muito caro. Mas é muito bacana, assim, tu tá no último nível, porque lá tem a casa do engenheiro que construiu a Torre Eiffel, então tem toda a história. O culpado de tudo, porque... Vocês sabiam que ele morou lá, gente? O cara Sim. que construiu a Torre Eiffel morava lá no topo. É uma casa pequena, O cara ficava assim, olhando sabe? assim por Paris, né? Grande, né? Imagina tu morar na Torre Eiffel, é muito louco. Você tem medo de altura? Tenho. Eu não sou assim, nossa, eu não consigo mais, eu tenho um medinho de altura. Cara, eu não consigo morar num lugar desse. Louco, mas é incrível também. Eu ficava imaginando como é que aquele cara acordava todos os dias de manhã e olhava aquela vista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu fui pra Paris, foi a primeira vez que eu tive experiência com um fuso horário na minha vida. Te afetou? Afetou um pouco no início até acostumar, mas depois... Eu afetou muito. É? Eu dormi a palestra inteira do meu pai. Sério? Dormi inteira a palestra. Dormi inteira. Eu lembro que eu tava no ensino médio ainda, e aí eu mandava mensagem pros meus colegas, eles estavam, sei lá, tipo... no meio da aula, e eu já tava deitada no hotel pronta pra dormir, eles no meio da aula, nada fazia sentido, sabe? Aí eu falava com as pessoas aqui no Brasil e não fazia muito sentido o que tava acontecendo. Sabe que quando eu tava em Paris, aconteceu uma coisa muito bizarra.
No aeroporto, no nosso Airbnb que a gente ficou, depois a gente pode falar dos lugares que a gente ficou, tinha só TV francesa. E eu não falo nada de francês. Sim. Só tinha uma TV. A Record Internacional. Record A Internacional. Record, a TV Record. Nem sabia que tinha. Todas as TVs basicamente tem. Enfim, tinha Record. E foi o dia que o Gugu tinha morrido. E aí a cabeça, né? A minha avó me ligou pra falar. Eu em Paris lá, pô, o Gugu morreu, né? Não tinha coisa melhor pra coitado do Gugu. Só que é o seguinte, eu queria ver alguma coisa. E só tinha TV, a única TV em português era a Record. Então eu fiquei a noite inteira. Eu tenho insônia. Então eu durmo muito pouco, muito pouco. E eu fiquei a noite inteira, tipo assim, umas 3 horas, tipo, vendo Gugu, Vida e Obra. Em Paris, tipo, eu decorei a vida do Gugu. Porque era a única coisa que tinha pra eu ver numa língua. Porque eu tinha nada em inglês e nada em português. Em português, senão é Record Internacional. E o Gugu. Você sabe tudo sobre o Gugu. E o Gugu tinha muito. Então, o dia que fizer um programa sobre o Gugu, eu sou especialista em Gugu, porque eu fiquei a noite inteira em Paris. Paris, gente, Paris. Só que assim, eu tava de noite, eu tava sozinho na porta, não tinha o que fazer. Então a opção foi. E aí terminou a morte, a cobertura do Gugu e passou o filme do Edir Macedo. Aí eu assisti inteiro o filme do Edir Macedo. Porque eu não tinha outra coisa pra fazer. Sim. Então o Edir Macedo também eu posso falar sobre a O vida cara dele. tá em Paris, não tem nada pra fazer. Não, é de noite, 3 da manhã. Não é sair 3 da manhã em Paris pra dar eu banda. não sei, eu saí pra dar banda, sei porque eu podia. Mas sabe, É. voltando pra Torre Eiffel, Vai. teve uma experiência muito legal que eu tive, que teve um dia que eu fui de novo na Torre Eiffel, acho que no dia seguinte, e aí tava tendo uma maratona. Puta que A massa. maratona, os caras tinham que subir a Torre Eiffel até o topo de escada. E aí eu eu tava ia vendo morrer. aqueles caras correndo. Gente, a Torre Eiffel é bizarramente alta. Eu não lembro a Muito. altura agora, até se a gente conseguir pesquisando enquanto isso. Só tu conseguiria. Tá, eu vou pesquisando enquanto isso. Mas, gente, a Torre Eiffel ela tem uma altura muito bizarra. E aqueles caras numa competição, subindo de escada, era incrível de ver, sabe? Uhum. E uma outra experiência que eu também tive envolvendo a Torre Eiffel foi que eu fiz o jantar no Rio Sena. Não sei se chegou a fazer. Não. É um jantar que eles têm num barco. É muito caro? Acho que é. Mas eu não lembro quanto é que eu paguei, não faço a mínima ideia. Esse podcast fica de chinelão, né? Qualquer coisa a gente fala, né? É muito caro, tudo é muito caro, né? Então, gente, é isso. Vida real. Vida real. Mas assim, eu fiz um jantar no Rio Sena, então eu lembro daquele jantar, assim, a gente tava dentro de um barco, ele anda por todo o Rio Sena, e aí ele chama de um roteiro Paris iluminado. Porque Paris de noite, gente, ela é muito linda. iluminada. A Torre Eiffel, ela brilha, ela parece assim, uma árvore de Natal, porque ela fica brilhando. E Paris inteira, assim, ela fica muito iluminada. Então tu tem aquele jantar, todo o barco é de vidro em torno, então tu fica vendo aquela cena e tu senta na janela. E é muito incrível. Daí a culinária que eles têm lá é muito diferente. Eu lembro que eu não falava francês, e aí eu não entendia nada do que tava escrito. Eu só sabia de uma coisa. Eu sou vegetariana, eu não comia nada de carne. Então eu chegava pra mulher e falava vegetarian. Daí ela pegou e me apontou o que era. Só que eu não entendi. Eu só fui descobrir quando veio o prato. E aí, quando veio o prato, basicamente era um prato que tinha tipo um molho, como se fosse uma sopa. Era um molho marrom, assim. E no meio dele tinha um ovo gigante. Eu não sei se era um ovo de pato, um ovo de ganso. Mas enfim, o vegetarian deles era um prato muito chique, assim, tudo era muito chique. Com aquele ovo, assim, aquele negócio estranho. Gente, foi bizarro. Tava gostoso, mas foi bizarro. Eu acho que tu entra num excelente assunto que eu ia te perguntar. Tu comeste bem em Paris? Então, gente, Paris é tudo muito caro, né? Muito. Astronomicamente caro. Então, assim, eu tinha dias que quando era pra jantar, eu queria fazer algum jantar melhor, eu ia em algum restaurante que tinha ali nos bairros, ali na região, mas eu não sei muito por nome, eu só ia, sabe? Eu tomei muita sopa e vinho em Paris. Foi o que eu mais Eu não fiz, gosto foi de sopa. tomar sopa. De noite, você tomava muita sopa bem apimentada, geralmente lá. As coisas muito apimentadas. Tudo muito meu apimentado. Deus. E tomava muito vinho, isso sim. E aí, uma coisa que eu comia muito lá pra sobreviver era baguete. Eu Qualquer também. lugar que tu vai é baguete. Porque na Europa não tem muita cultura de tu almoçar. Que não é Que que o nem a que gente pra tem mim é bizarro. Eu bizarro. preciso almoçar pra Eu viver. também. Eu sofri muito na Europa por conta disso. E aí, qualquer lugar que tu ia, tipo, era lanche. E o que eu achava de lanche? Baguete. Então eu comi baguete, gente, pra tudo que é lado. Onde eu ia era baguete, eu cheguei a enjoar. E era isso. A minha solução em Paris, e assim, e eu lembro que eu fui num restaurante, aí, vamos jantar aqui, vamos jantar. E aí, nós estávamos em 5 cabeças, aí 100 euros por pessoa. Aí eu fiz a conta, 100 euros vezes 5, 500. 500 lá, o euro estava em 4 na época. Vamos falir, não vamos gastar. Então, eu passei, na época não existia no Brasil KFC ainda, hoje existe. Eu comi tanto KFC em Paris, tipo, a gente comia, tipo, de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Que o KFC veio pro Brasil há não sei quanto tempo, e eu ainda não comi. Não. Porque eu tenho ranço de KFC, porque eu comi... KFC patrocina nós. Eu adoro KFC, só que eu tô assim ainda em período de desintoxicação. Desde Paris eu tô me desintoxicando. Nossa. Eu devo ter comido 20 vezes em Paris KFC. Porque onde tu olhava em Paris tinha um KFC.
E aí, talvez desde aí eu não gosto de frango hoje. Talvez também tenha relação porque o KFC é de frango, né? Sim. Eu comi, tipo, 823 vezes. Paris é E eu- desafiador pra tu comer. E algumas vezes no McDonald's ainda. Quando eu fui, por exemplo, no Louvre, tem um McDonald's dentro do Louvre. É? E eu comi no McDonald's dentro do Louvre. Aí eu fiquei pensando, porque é muito o encontro do contemporâneo e do clássico, né? Sim. Eu vendo lá as obras de arte, quarteirão sem pique, sem cebola, né? Ah, eu comi um Subway. Tinha um Subway. Subway lá no, Sim. lá no Louvre. Eu lembro que eu comi. Mas até voltando, antes de a gente avançar pro Louvre, voltando pra parte culinária, teve uma experiência muito louca que eu tive, que eu tava na Champs-Élysées, que é a rua mais cara, assim, do mundo. Fui dar uma Maravilhosa. volta na Champs-Élysées, começou a me dar uma fome. Aí, no primeiro momento, eu pensei, não, eu vou procurar algum restaurante nas ruas do lado até achar. E só que já era, tipo, já tinha passado as 3 da tarde. Já era 3 da tarde, eles não Não se mexiam. não se mexiam. E aí eu achei uma pizzaria aberta na Champs-Élysées. A gente ia comer uma pizza deliciosa, mas assim, ó. Vendeu um rim. 100 euros a pizza. Eu paguei 500 ou 600 reais É nessa muito média. dinheiro, velho. Numa pizza, gente. Numa pizza pra 2 pessoas. E não era tão espetacular Não assim, era né? tão espetacular, era só porque era na Champs-Élysées. Então, se vocês forem na Champs-Élysées, gente, não comam lá. Só isso. Vão pra dar o rolê, ter a experiência, mas não comam lá porque não vale a pena. Pra pagar 500 reais pra comer uma pizza, tem que descer o Paul McCartney vai descer aqui e vai comer contigo a pizza. Exatamente. O que não era o Entendeu? caso, era só uma pizza normal. Pelo menos veio rápido. Tu sabe que... Enfim, mas aí a minha culinária foi... Só que perto tinha uma padaria. Não sei se tinha uma padaria perto da Torre Eiffel. Que era uma coisa assim... Que foi quando eu comi bem em Paris. Que a gente comprava os troços lá, assim, ó. Como é que é aquele troço muito clássico da Croissant. França? Não, croissant não. Eu comi muito croissant. Mas aquele que é uns trocinhos assim... que eu comi que nem um louco. Eu trouxe pra minha família inteira. Sim, eu comi muito aquilo, tá aquele Ai, negocinho redondinho Não é coloridinho. torteia, é torteia italiano, é... Vai falando aí que eu vou procurar Ai, o nome. Cristo Deus. Eu comi muito aquilo e tinha coloridinho. Sim. E aí eu trouxe pra minha família inteira aquilo ali. E nós comia de balde aquilo ali. A gente gastou, tipo, 100 euros comprando, tipo, 100 daquele ali. Macaron. Macarão, nossa. Nossa, é incrível. Muito eu comi bom. muito aquilo. Aquilo é muito bom. E aí no último dia em Paris, a gente descobriu que a gente não precisava comer no KFC. A gente podia comprar muito macarrão, muito croissant. A croissant lá é muito bom, gente. Eu É muito comi melhor que croissant aqui. feito É uma muito louca. melhor que aqui. Sabe que lá eu percebi que o croissant, ele é muito diferente daqui, porque lá o croissant, ele é sempre quentinho, feito na hora. Não tem recheio, geralmente. Aqui no Brasil a gente enche de recheio e não sei o quê. Muito melhor. É meio amanteigado até, é diferente. Ele é mais crocante, ao mesmo tempo que ele é macio. Gente, é espetacular, espetacular. Sabe o que eu não achei em Paris? Pão francês, ironicamente. É, que O eu acho que cacetinho, né? Cacetinho. Não achei. Enfim, é o nome do troço, né? Gente, aqui é do Rio Grande do Sul, Sul, é se isso tiverem aí. pessoas Não, ouvindo de outros não, lugares. não tem duplo sentido. É realmente as pessoas pedem. Uma vez eu pedi em São Paulo, na padaria em São Paulo, eu pedi um cacetinho. O cara ficou olhando com uma cara assim, tipo, eu tinha Nossa. falado uma atrocidade muito grande. Mas enfim, eu não achei. Mas assim, essa padaria era, tipo, bem perto da Torre Eiffel. Tipo assim, 1 minuto a pé da Torre Eiffel. É, tipo assim, é bizarramente perto. Não era o teu perto, assim, sabe? Que tava sempre Sim. perto. Era um perto real. E era, tipo assim, e era pequena. Só que era assim, era extraordinário. As padarias parisienses. Tem uma coisa que eles sabem fazer na culinária, é a parte de confeitaria, padarias e tudo Paris é a mais, né? segunda maior cidade do mundo pra padaria. Perfeito, perfeito. Sabe qual é a primeira, né? Qual que é a primeira? São Paulo. São Paulo? São Paulo. Sério? São Paulo é a maior cidade pra padaria no mundo. Não sabia disso. É. Interessante. Mas lá os restaurantes são muito bons, tudo é muito bom. A culinária francesa é muito boa. O KFC é só que é excelente. tudo muito caro. Só que é tudo muito caro. caro. Então, quem quiser fazer uma viagem mais econômica, vai acabar comendo qualquer coisa. Agora, se quiser fazer um tour gastronômico, aí sim tu consegue assim, conhecer mais. E depende muito do teu gosto pra comida, assim. Se tu tem um gosto mais bastantão, assim, arroz e feijão, os caras vão te Coisa que a servir... gente não encontra lá é arroz e feijão, como não, faz existe. falta. Eu comi na Europa muito arroz e feijão. Sério? Em Londres, porque eu descobri um restaurante de comida brasileira. Eu só fui em restaurante de comida brasileira. Sabe o que eu fazia no Chile? Depois a gente fala um pouquinho mais, mas agora no Chile eu ia nos mercados, eu comprava arroz, eu comprava, tipo, tinha umas caixinhas de feijão pronto, assim, porque lá eles não fazem feijão. Tipo, Mas nem tinha nós, né? E era o grão e eu fazia o caldo. E, cara, eu inventei um jeito de fazer feijão fora do Brasil, a gente dava um jeito. Eu só já vamos voltar pra isso, mas em Londres eu descobri, tipo, 2, 3 restaurantes de brasileiros, Incrível. de brasileiros. Então, Não, mas aí tu vai pra outro lugar do mundo pra comer em restaurante brasileiro, não Ana, dá, né? pensa que eu passei uma semana comendo KFC. E aí eu fui pra Londres. Eu tava desesperado. Aí eu comia arroz, feijão, Não tomou carne baguete. e tomava Guaraná. Nossa, que sonho. Eu sou doente, sempre fui doente pro Guaraná. E aí, enfim, voltando a Paris. Mas enfim, a minha experiência gastronômica com Paris foi ruim. Até porque eu não tenho esse gosto Sim. tão refinado pra comer. Tipo, aqui, vamos comer o chefe aqui, entendeu? O Juan Broni, que vai trazer o ovo com, entendeu? Caldas de espinafre e, entendeu? Com água rosé.
eu não vou curtir pagar 1.000 euros pra ver isso aí. Tem um conhecido nosso que foi pra Paris. O Nelson. Isso ele foi, tipo, em 73. E ele foi pra Paris na lua de mel dele, com a mulher dele. Beijo pro Nelson. E aí ele encontrou um amigo do pai dele, em Paris. E o amigo do pai dele convidou ele pra jantar em Paris. Só que ele, assim, o Nelson o pai dele era rico, só que era, tipo, não era... Ele levou $2.000 pra viagem. E ele pensou assim, esse meu amigo do meu pai, o Boni, ele é rico, ele vai me levar pra um restaurante. Vou pegar aqui 500 euros. Era euros, não era dólares, né? Pra não correr. Não era euros ainda, porque não tinha União Europeia. Era a moeda da França, acho que era francos na época. Anos 70 era francos. Enfim, whatever. As pessoas não estão muito interessadas em saber isso. E aí o cara levou, tipo, vou dar 500 francos, que era, tipo, equivalente a $500. Pra não correr risco de... Minto, o restaurante lá, dólares. Enfim, não interessa. Aí ele pegou $500 lá e levou. Pra não correr risco, tipo, na cabeça ele ia dar menos que isso, mas ele... Sim. Levou. Aí sentou o Nelson, a mulher dele, o Boni e a mulher dele. Aí chegou e o cara... Nelson, que ano nasceu teu pai? Acho que é... Aí o Nelson falou, acho que é 1910. Chamou o cara, vê 4 vinhos 1910. Nossa. E aí ele pensou, puta, eu vou gastar muito dinheiro. Já era. Aí olhou pra mulher dele e perguntou, que ano nasceu tua mãe? 1908. Mais 4 garrafas de 1908. E ele começou a se desesperar. Falou, não vai dar o preço. E começou a pedir. E pedir. E pedir. E sobremesa. E 4 tipos diferentes de massa. E loucura. E não tinha onde enfiar tanta comida no prato. E pedindo. Chegou a conta, né? $20.000. Ele tinha levado 500 pro restaurante e 2.000 pra viagem. Como é que foi pagar essa conta aí? $20.000. Aí chegou o maître. O chefe, fulano é muito amigo do Boni e tal. Ele quer que vocês vá à cozinha e vai dar de presente pra vocês a conta. O que o Boni falou? Não, eu e o Nelson fazemos questão de pagar. Não. Eu e o Nelson fazemos questão de pagar a conta. Não acredito nisso. E ele botou o cara junto na vaneira ainda, né? Nós fazemos questão de pagar. Aí o Nelson, não, pô, nós não podemos fazer satisfeita. Não, cara, nós temos que pagar. Só que tudo no nós, né? Vai negar um presente. E aí, no fim, até hoje ele acha que o cara fez sacanagem. Ele sabia já que o chefe ia dar de presente a conta. Sim. E ele pediu que... Só que assim, quando chegou a conta, tipo, $20.000. O cara, vou quebrar a empresa da minha família pra pagar $20.000 uma conta de janta. E ele ia pagar 10, no caso, né? Mas, tipo assim, ele não tinha... Ainda que ele fosse no hotel buscar dinheiro, não ia dar nem pra metade do valor que ele tinha que pagar. Caos, imagina. Você imagina que esse cara pediu pra dar $20.000 uma conta Sim, de janta? Né? Os melhores vinhos, os melhores pratos. Mas também num restaurante parisiense Só não que, é seguinte, difícil agora de tu dar pensa o $20 seguinte, mil. pensa com inflação, $20.000 em 73. Nós estamos falando, o dólar hoje tá 5, e nós estamos falando que hoje você gastou, tipo, R$200.000 na conta. Nossa, gente. No dia de hoje, assim, tipo assim. Paris não é difícil, voltando pra aquele ponto, assim, tudo é tão caro em Paris. Mas, Murilo, vamos falar um pouquinho Eu sobre desvio muito o assunto. as nossas experiências no Louvre e depois a gente pode partir para Versalhes. E a gente já começa a entrar um pouco na história. Eu amei o Louvre muito, assim, incrível, muito né? a full. E eu fiquei muito tipo, eu andei um dia só no Louvre. Eu fiquei, tipo, de manhã, de noite, de tardezinha, que foi no dia que a gente foi embora. Não, muito não, a gente foi embora, tipo assim, foi o último dia de viagem. Porque é o seguinte, a minha trip foi Paris, Londres, Lisboa e voltei pra Paris. Eu voltei também pra Paris. Pra passar o último dia. E aí foi o dia que eu fui. E aí a gente discutiu. E a minha irmã queria ir pra Euro Disney. E eu falei, não, gente, se vocês escolherem a Euro Disney em contraste ao Louvre, vocês vão ser meus inimigos de morte o resto da vida. Disney vai em Orlando, Vai em né? Orlando. Disney em Paris não dá. Não, deve ser legal, assim, mas, tipo assim. Mas, poxa, né? Melhor que o Louvre não vai ser, né? Com Mas, certeza não. fomos pro Louvre, assim, e eu sempre fui um encantado com história. E então, pra mim, foi muito legal, assim, O ver que mais chamou a o atenção Código de lá? Hammurabi. O Código de Hammurabi. É incrível, né? Eu tô Ver vendo a pessoalmente. história na minha frente, assim. A gente passa tantos anos estudando na escola e quando a gente vê pessoalmente... Aham. Aí eu lembro que a Mona Lisa, assim, eu não tirei. A minha mãe ficou na fila, eu não quis ficar na fila. Não tirou foto com a Mona Lisa? Não tirei, a minha mãe tirou. A minha foto ficou tremida com a Mona Lisa, tu acredita? Aí, assim, eu sempre blasé, né? Aí o meu pai, Murilo, por que pra ti é a Mona Lisa? É a música do Jorge Versilo, que é o Jorge, a música Mona Lisa, né? Eu, de fato, não me encantei com a Mona Lisa, assim. Mas não é que ela tenha alguma coisa de encantadora, é mas valor histórico. é porque ela tem um valor histórico tão grande. E tu vê ela retratada em tantos lugares, assim, no digital. É uma coisa. Pois é. Quando tu vê ela pessoalmente, gente, a Mona Lisa ela é minúscula, é um É quadro. Eu vou minúscula. explicar pra vocês como é que É funciona. o tamanho tá? desse quadro aqui que tá atrás de ti.
até menor. Até menor, né? É um quadro muito pequeno que tem um vidro na frente, eles colocam uma faixa para as pessoas não passarem. Tu fica longe dela e ela fica lá na parede, assim, com um vidro na frente. Ela é muito pequena, muito pequenininha, assim. É muito louco isso. Sabe onde eu chorei no Louvre? Onde? Daquele quadro da Revolução Francesa. Aham. Que é tipo é o tamanho de uma parede de uma casa. Inteira, uma parede gigante ainda. Uma parede muito gigante? Caralho, eu falei, puta, a história tá na minha frente, aquilo lá é demais. E assim, e tem muita coisa que eu não conheci no Louvre, porque o Louvre é gigante. É gigante, assim, eu vi umas coisas, assim, tipo... Cara, a espada de Ramsés II, eu sempre fui muito egiptólogo, assim, foi muito fã do Egito Antigo e de mitologia egípcia. Eu vendo, cara, o Ramsés II, puta, o cara tá aqui em espada do cara, velho. É umas coisas assim, cara, que tu não acredita. E as esculturas. O Da Vinci, Michelangelo, o Davi, velho. Gente, o Michelangelo, gente. Michelangelo. Davi, tu vê o Davi na tua frente, aquela obra na tua frente, é um negócio muito louco, porque é uma obra tão famosa, e aí tu olha a escultura ali, tipo... É muito louco, né? Muito e tem louco. uns lugares, assim, que, tipo, respira... Já viu o Código da Vinci, o filme? E eu reconheci os lugares, eu sou muito cinéfilo. Sim, sim. Eu reconheci os lugares do filme, assim, eu pensava, puta merda, cara, isso aqui é muito história. E tem onde, teoricamente, estaria o túmulo da Maria Madalena, que não tá lá, né? Mas segundo, no filme tá aí, eu fiquei zoando lá, né? Que era o túmulo da Maria Madalena. Mas, enfim, o Louvre, cara, assim... eu sinto que se fosse hoje, eu até aproveitaria muito mais. Eu também vejo. Porque hoje eu tenho um conhecimento artístico muito maior. O grande lance do Louvre é tu ir estudando o máximo possível de história. Quanto mais tu tá por dentro da história, mais tu realmente aproveita. Porque pra quem não tem tanto conhecimento, tu chega lá, são só obras e esculturas. Não são só obras de arte. Pra quem não conhece, não consegue entender. Agora, quando tu entende a história por trás daquilo, tu se emociona. Tu se emociona tanto com aquilo, assim, por tu tá vendo na tua frente e se torna tão real, né? Uma coisa que foi muito bacana pra mim, uma experiência que me emocionou muito, foi quando eu fui acho que é o último andar do Louvre, que é a casa de Napoleão Bonaparte. Não fui. Tu não foi? Foi incrível, porque bem na época eu tava estudando muito sobre a história de Napoleão. Tu chega lá, tu tá dentro da casa do cara. Tem muita riqueza lá. É um lugar, assim, com muita riqueza, muitos lustres, muito ouro. Todo lugar da casa de Napoleão Bonaparte tem ouro. O corrimão, as escadas, tudo é feito de ouro. E aí, quando tu começa a entender da história dele, tudo o que aconteceu, e tu realmente tá lá onde o cara viveu, é incrível. É um negócio muito lindo de ver, sabe? Assim, por ter a história na tua frente. E eu até tive essa sensação mais em Londres que em Paris, porque eu sou mais ligado à cultura londrina, por causa de música e cinema e tal. Falando, cara, eu não caí a ficha, tipo assim, quanta coisa aconteceu nesse lugar que eu tô e agora eu tô aqui, tipo assim, eu não caí a ficha. Eu até, em Londres, eu posso relatar mais lugares quando eu fui no Abbey Road, por exemplo. Sim. Que assim, cara, eu não conseguia acreditar, puta, tipo, a história aconteceu, tipo, aqui, onde eu tô pisando, tipo, o mundo girou em torno de, sei lá, a Revolução Francesa. Agora eu vou fazer uma confissão muito vergonhosa. Eu aprendi tudo a Revolução Francesa com Assassin's Creed, aquele jogo, sabe? Sim. Tinha um que se passava na Revolução Francesa, qual que é o nome do... Ele lançou no mesmo dia do Rogue, eu preferi o Rogue. Mas o Rogue, sempre fui muito apaixonado por esse jogo, mas do outro, como é que era o nome? Enfim, não lembro. Eu lembro que eu era... E ali na época eu pirei, e nessa época eu tava jogando o jogo, que eu fui pra Paris. E eu fiquei muito pirado. E tava muito pirado em Revolução Francesa. Eu tava metido a especialista em Revolução Francesa. Sim. E tu vê as coisas acontecendo assim, puta merda, velho. Já que a gente tá falando de Revolução Francesa, a gente entra então em Versalhes. Como é que foi a De 1 a 10, como é que foi a tua experiência em Versalhes? Eu digo que foi 10. Eu me emocionei. Foi emocionante porque na época que eu fui, eu tava estudando muito sobre Versalhes, sobre a Revolução Francesa, sobre Luís XV e Maria Antonieta. Eu tava bem nessa época. Eu tava na escola ainda, né? Então eu tava estudando muito, então eu fiquei pirada na história da Maria Antonieta. Fiquei pirada em tudo que aconteceu, toda a revolução que teve em torno disso, como que ela era como rainha, como ele era como rei, enfim. Mas me conta mais como é que foi a tua experiência aí. Minha Versalhes é incrível, só que não foi tão legal porque tava chovendo cântaros, assim. Sério? Aí minha mãe e minha irmã não quiseram ficar na parte interna e eu e meu pai ficamos, vamos tomar chuva. E assim, eu ouço música, tipo, quase que 24 horas. Eu só não ouço música quando estou conversando com alguém, quando estou vendo um filme e quando estou vendo algum esporte. Então, só que assim, durante a viagem eu sempre procurei ouvir coisas daquele lugar. Só que aí não. Eu passei o tempo inteiro no Louvre ouvindo um disco do Tia Barbaridade. No Louvre ou em Versalhes? Não, no Louvre, desculpa, no Versalhes. No Tia Louvre. Barbaridade em Versalhes. Só que assim, fez um contraste tão legal, entendeu? Tu não pegou os radiozinhos que eles dão onde tu fica ouvindo a história de cada sala? Não, mas no meu radinho só tinha francês.
Só tinha francês? Só tinha Geralmente francês. tem todas as línguas. Não, só tinha francês no meu radinho. E aí, entre ouvir francês e ouvir nada, pra mim, eu fico Tinha ouvindo. barbaridade. Só que assim, fez um contraste, Ana, que assim, entendeu? Eu vendo lá Luiz Cis no meu. E aí no ouvido, moça, fandangueira, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, Gente, esse é o Murilo, Esse tá? é o Pra Murilo. vocês que estão conhecendo o Aham. Murilo, esse é o Murilo. Aham. mas assim, o resto da viagem, depois eu vou contar do trem, que eu fiz o trem Paris-Londres, ouvindo. Eu peguei um lugar longe de quem tava, porque eu queria fazer aquela viagem espiritual sozinha. Sim. E aí eu fiz uma playlist só de música britânica, aí foi realmente. Mas, enfim, no Versalhes eu tava ouvindo Senhor Barbaridade. Uhum. E aí, assim, que é uma coisa completamente imbecil. Mas, assim, Versalhes só que eu só pude ir nos jardins. Dentro eu não consegui ir, porque tá chovendo. O que é insano, né? Tipo, ó, tá chovendo, Sim. fora pode, mas dentro não. Pois é, que estranho isso. Mas assim, eu tomei muita chuva, a ponto que eu saí e voltei gripado. Mas assim, foi uma experiência que eu não tinha como perder. Que bacana. Eu vou falar um pouquinho o que eu vi lá, já que eu fui mais profundamente no Palácio de Versalhes. Lá, basicamente, tem todos os cômodos do palácio e tu vai fazendo uma tour conhecendo os cômodos. Então, um dos cômodos que me chamou muita atenção foi o quarto de Maria Antonieta. Então, tu consegue... massa. Quando tu pega toda a história dela, tu sabe toda a trajetória de quando ela chegou, ela era uma rainha austríaca, onde ela se casou com Luís XV com 14, 15 Ela teve que anos. deixar até o cachorro dela no outro lado da fronteira, teve que né? deixar tudo, então ela largou toda a vida dela, enfim, por questão de acordo, teve que ir, né, acordo de famílias e fortalecimento das famílias, teve que ir, ela se casou. E aí, o que aconteceu? Maria Antonieta, ela era uma rainha ela gostava muito do luxo. Então, basicamente, gente, resumindo, bem Eu resumidamente... gostava muito, assim, não era pouco de luxo. Não era pouco, ela gastou todo o dinheiro praticamente do reinado com vestidos, com Cara, sapatos, imagina com que ela comprou decorações. disso pra gastar o dinheiro do reino. Sim, Não era o gente, dinheiro nosso. Não era só dinheiro, ela gastou muito dinheiro com vestidos, sapatos, joias, decorações. E daí o palácio, ele é tão luxuoso por conta disso, porque ela começou a colocar ouro em tudo. Ela deixou aquele palácio, assim, um espetáculo de tanto luxo. E isso foi decisivo pra ter a Revolução Francesa, porque uma hora o pessoal tá meio demais, né, amiga? Exatamente. Então ela começou a gastar tanto, mas tanto, gente, porque ela amava viver aquela vida de luxo. Também ela tinha muito mais o que fazer, né? E aí, basicamente, o povo se revoltou. E aí, teve uma noite. E deu zebra. E aí, deu zebra. Basicamente, pegaram, invadiram o palácio, prenderam toda a corte. E aí, sim, deu no que deu de Maria Antonieta e Luís XV acabarem na Bastilha. Deu morte, né? Foi na Bastilha? Sim. Foi. Sabe uma coisa que eu tive que fazer no Versalhes? Tu comeu brioche em Versalhes? Não comi brioche. Eu comi brioche. Macarone. Não, mas eu comi brioche. Não, comi brioche em homenagem a Maria Excelente. Antonieta. Porque tem a história clássica que alguém, eu não lembro quem, chegou pra Maria Antonieta e falou: ó, não tem pão pra galera. Ela, se não tem pão, que deem brioche, Brioche. que era muito mais caro que pão. E aí eu lembro que eu comi brioche e falei ainda, em homenagem a Maria Antonieta, tô aqui comendo um brioche. Excelente, gente. E é muito engraçado quando tu, novamente, sabe da história que tu tá lá vendo tudo que ela fez. Já não é, vou te falar, ela não é uma rainha de se admirar. Claro que não. Não. Ela só fez Não, mas é uma merda. Mas é engraçado de ver, Mas é uma sabe? figura interessante, É uma assim. figura interessante. Assim como todas as figuras históricas, ela não existe. Ah, tudo bem, o Hitler é 100% mal, mas a 99% das figuras históricas, elas não são. Assim como o ser humano, assim, de um modo geral, não é 100% bom, 100% mal. As pessoas têm defeitos e qualidades. Sim. Eu acho que ficou muito pra história as defeitos da Maria, aquilo mas que certamente ela marca. tinha qualidades. Independente de ser bom ou ruim, é aquilo que marca, assim. Porque o fato dela esbanjar tanto causou em tudo que causou numa Revolução Francesa, gente. O Que não povo foi se pouca revoltou. coisa, né? Que não foi pouca coisa, foi um negócio marcante na história. Tudo muito causado por uma rainha. E assim, ó, se o Luiz era tão apaixonado por ela, ela devia ter algumas qualidades que de você. Ela era uma das rainhas mais lindas, É. consideradas mais esbeltas, mais lindas, Então, mas mais tu vê atraentes. como a gente tá conversando sobre padrão de beleza, né? Exatamente. Tu vê os quadros dela pro padrão de beleza hoje, É totalmente diferente. totalmente. A Mona Lisa, que era a mulher mais bonita hoje, fala, a Mona Lisa não seria uma mulher por padrão de beleza do século XXI, não seria uma mulher nossa que tu fale. Exatamente. O padrão de beleza ele foi mudando muito ao longo da história, né? Quando a gente começa a olhar as rainhas, as obras de arte, mudou muito. A gente tava falando sobre isso há pouco tempo Aham. atrás, De analisando umas pessoas os discos que eram de sex umas symbol. pessoas aí. Mas muito louco isso, muito louco. Só que assim, e aí voltando a Versalhes, tipo, eu vou, pretendo ir à França no ano que vem, eu vou com a minha avó. Show. E a minha avó é uma pessoa muito intelectualizada, assim. E eu sinto. Agora eu vou meter um pau na galera. De quem vai por ir, sem conhecer nada da cultura. Não é a Exato. mesma coisa. Assim como qualquer lugar que tu vai viajar, né? É tipo assim, Paris, legal, Torre Só porque é Eiffel. famoso. Então, o cara ia a Versalhes sem saber o contexto histórico. Perde toda a graça. É. Perde a graça quando tu não sabe da história. Não, mas talvez essas pessoas sejam, assim, uma viagem tão empobrecida, entendeu? É verdade. E as pessoas que vão pra Miami. Sim.
Entendeu? Sim. Que é uma cidade, nada contra Miami, mas com a grande cultura de Miami. Sim. É pra comprar Miami. E as cidades que, enfim, tem uma cultura linda, cidades que são protagonistas na história do mundo e as pessoas fazem assim, um tanto faz, tanto fez. É verdade. Mas eu acredito, assim, pra quem viaja, o grande lance da viagem é tu sair um pouquinho só do glamour, do que é famoso e do que é turístico, e tu entrar realmente no contexto daquele lugar. Quando tu entende a história por trás, a cultura das pessoas e se aprofunda, aí sim tu consegue entrar nas características do lugar e realmente experienciar aquilo, porque viajar é sobre experiência. Então, tu ir só por ir, tu vai ter uma experiência. Agora, tu ir entendendo onde realmente tu tá inserido, é aí que faz toda a diferença e faz a viagem ficar mais encantadora ainda. Independente se vai pra Paris, Londres ou pra qualquer lugar do mundo, entende? Eu senti muito isso em Londres, eu muito fã da cultura britânica, artística. Cara, o que seria essa viagem se eu não tivesse tão pilhado com essas coisas? Exato. Eu ia estar só numa cidade legal, mas, entendeu? Porto Alegre também é legal, entendeu? Exatamente. Eu não preciso atravessar o oceano pra ir numa cidade legal. Eu posso ir, cidades bem perto são cidades legais. Se tu não entender o contexto histórico e o peso histórico que essas cidades têm, não tem metade da graça. Quer dizer, não tem 10% da graça, assim. Então, é a minha dica pra quem vai não só pra Paris, mas pra qualquer lugar no mundo. Procure saber o que aquela cidade respira. Exatamente, porque por isso que história, quando a gente fala de história, a história ela é tão encantadora por conta disso. Tem o porquê por trás e tudo mais. Mas show de bola, vamos dar algumas dicas aí pra galera, Onde Murilo? tu se hospedou? Eu me hospedei num hotel. Ai, eu não sei onde é que era, mas assim, a Paris é dividida por... Tu se hospedou no Luís XIV. Luís XIV? Qual é o Luís? Tem um hotel lá que é Luís alguma coisa. Não, eu não lembro. Não, não é Luís XIV, é Jorge II. Ah, é? Que é o hotel, assim, que tipo assim, é tipo... 20 mil euros. Ah, não, gente, eu fui fazer uma viagem econômica. 20 mil euros, eu sempre falo, 20 mil euros uma diária. Tem que descer o Paul McCartney dentro do quarto, né? Ó, vou tocar um pouquinho pra ti. Entendeu? Não, lá Paris é muito louco, porque ela é dividida por distritos, né? Uhum. O que aqui a gente chama de bairros, talvez lá é distritos. Mas tem Então, bairros são também blocos. em Paris. É? Tem. Eu entendi o conceito de distritos Eu acho que, assim. tipo assim, como é uma cidade muito grande, tem, tipo, cidade, distritos e bairros. E dentro de um distrito ser. fica vários bairros, entendeu? Ah, pode Posso ser. estar falando uma merda Bom, astronômica. não sabemos, estamos aqui só falando. Aham. Mas eu fiquei no distrito, acho que era distrito 11, se eu não me engano era Não esse lembro. o número que tava. E Paris é tudo muito longe, assim, então eu lembro que era um distrito pra onde eu ia, eu tinha que pegar táxi, eu não andei de metrô, gente. Eu tentei pegar o metrô, mas eu não conseguia, porque o metrô de lá é muito parecido com o metrô de São Paulo. Eu também não consegui andar no metrô de São Paulo, eu porque consigo. o formato é diferente. Então eu cheguei a tentar andar de metrô pra ir pra Torre Eiffel, eu desisti, porque eu não entendia nada como funciona, e eu fiquei... Eu andei de Uber, basicamente. Acho que na época que eu fui não tinha Uber ainda, era táxi. Não, Não tinha mas Uber. eu fui um ano depois e já era Uber, será que... Bom, não E eu sei. consegui um contrato de um Uber em brasileiro. Nossa, E aí o cara sensacional. resolveu minha vida, assim, sabe? Aí se deu muito. Não, lá era táxi, a gente tinha que sair pedindo táxi na rua, porque não tinha Uber. Também eu tava com um azar lá que meu telefone não tava funcionando direito. Eu tenho várias histórias de que ao longo de toda a minha Eurotrip, ou eu perdi meu celular, ou eu estraguei meu celular, ou a internet não funcionava, meu celular dava pane, então não podia contar muito. Então foi perrengue, assim, nesse sentido. Sabe que uma vez, antes de a gente terminar, tinha isso, eu tava sozinho uma hora, porque eu tinha ficado pra trás, porque o Grêmio tava jogando. Aí Em eu... Paris, ele tá preocupado com o jogo de E aí futebol. eu fui assim num lugar, assim, tinha um McDonald's e um restaurante. Eu pensei, eu vou no restaurante. Agora que eu vou comer. Cheguei lá, era comida árabe. Nunca tinha comido comida árabe na vida. Eu comecei a olhar o troço, ali, a cara da comida. Eu falei, tchê. Tchê. Não é aqui que eu vou comer. McDonald's quarteirão sem pix, sem cebola, Coca-Cola e batata frita. Tio brasileiro é complicado, né? Não, mas eu falei exatamente essa frase. Tchê, não é aqui que eu vou comer. E aí, enfim. Enfim, Ana, estamos chegando ao fim do Frequência Nômade número 1, Paris Além. Como é que é o nome do episódio? Paris, você vai estar Até a gente vendo. postar, a gente decide. Vocês Isso. já vão ver com o nome. Então, tu quer dar as nossas dicas de moda, Francisco? Já que a Ana, se você que tá ouvindo não sabe, é a maior especialista em moda que eu conheço. Maior Gênia não, né? da moda. Gênia existe feminino ou tu é um gênio? Tu, Ana, é um Gênia. gênio ou tu é uma gênia? Não sei se existe, mas agora é Tá, gênia. ela é então. uma gênia da moda. Então, tudo que vocês ouvirem ela falar de moda, vocês levem 101% a sério. Vocês são burros, tá? Perfeito, Então, ouçam vamos a lá. Ana. Gente, eu vou trazer algumas dicas, então, pra quem quer se portar como uma mulher parisiense. Porque a gente sabe que Paris é o centro da moda, um dos principais centros da moda, onde saem
muitas referências e muitos estilos. Então, assim, a mulher parisiense é aquela mulher que é elegante. Então, se a gente for pegar um estereótipo e tudo mais, é uma mulher elegante. E como ser uma mulher elegante, como ter um estilo de uma mulher parisiense? Roupas neutras. Quanto mais roupas neutras, cores claras, camisa branca, isso tudo vai ajudar no estilo. Claro que outras questões, né, na linguagem, como que fala, as mulheres, elas são muito elegantes o tempo todo, usam maquiagens leves, nada muito pesado. As mulheres parisienses também usam muitos chapéus e boinas, então são acessórios que a gente pode vir a utilizar também, tá? Um look sempre muito mais reto, mais elegante, nada muito despojado e nem muito estampado. Também, no máximo, uma estampa listrada. As mulheres parisienses usam muito estampas listradas, então a gente pode aproveitar desse tipo de estampa, tá? Além disso, cabelo com ondas naturais, o cabelo meio bagunçado. A mulher parisiense, ela não usa muitos penteados, ela usa sabe, mas aquele bagunçado, que é aquele bagunçado ajeitado, que fica algo mais natural. Então, no geral, as mulheres parisienses, elas se comportam muito de uma forma natural, uma maquiagem natural, um estilo mais natural e sempre com muita elegância. Perfumes, obviamente, a gente sabe que Paris é mega conhecido pelos perfumes, então o que eu posso trazer de dicas, principalmente, são essas. Sapatos, geralmente sapatos baixos, as mulheres parisienses usam sapatos baixos, sapatilhas e tudo mais, não usam muito salto altos. Então, num geral, gente, nada muito exagerado. Sempre aquele look mais fino, mais elegante, mais também confortável, nada muito exagerado que chame muito a atenção, sempre buscando o máximo de elegância com cores neutras. Tu vai super se parecer com uma mulher parisiense, aí sim que tu vai entrar nesse ritmo aí. Roupas mais extravagantes é quando for pra Las Vegas, né? Exatamente. Aí tu pode botar roupas muito extravagantes. Bom, eu vou indicar aqui primeiro um filme, Ana, que eu preciso de uma ajuda tua. Porque eu não sei falar o nome desse diretor. E tu fala francês, eu não falo. Ixi, esse sujeito aqui, ó. Eu amo esse diretor. Onde? O último aqui. Ih, gente, Claude Lelouch? Isso aí. Eu vou indicar não sei se um tô filme certo, dele. tá? Eu pensei muito qual filme que eu ia indicar, o filme francês. E como Paris é uma cidade romântica e eu sou um completo apaixonado por filmes românticos, eu vou indicar um filme romântico. Eu vou indicar Um Homem, Uma Mulher, filme de 66. O filme ganhou... 66? Época boa de cinema. Filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro original e de melhor filme estrangeiro. A história de um viúvo que se apaixona por uma mulher. É cinema do mais alto gabarito. É um filme que não pode perder. É um filme que é mais da época do cinema francês mais singelo. Depois o cinema francês acabou ganhando uma carga muito dramática, assim, muito inspirado no expressionismo alemão. Assim, os caras deram uma pirada, assim, tudo era muito chocante. Essa época pré-ser chocante, assim, apesar do Godard, assim, se você for citar um cineasta, seria o Godard, e isso é um cinema que não conversa muito com o cinema do Godard. É um cinema que é mais romântico, mais minha cara. Mas eu vou indicar 2 filmes que não são franceses, são americanos, mas que falam muito sobre Paris. Um é o Perfume, que é um filme de 2006, que é protagonizado pelo Dustin Hoffman, que é um ator que eu amo loucamente, que é um filme que fala sobre perfume franceses. Show, e é um espetáculo. É um filme meio louco, mas vale a pena. E eu vou indicar um filme pra você ver no cinema. Tá saindo Napoleão, biografia do Napoleão, dirigida pelo incrível, pelo lindo, pelo maravilhoso, pelo espetacular Ridley Scott. Diretor de Alien, diretor de Gladiador, diretor de Perdido em Marte. Também dirigiu umas bombas, você deve estar pensando assim, ele dirigiu Êxodo, que é uma tragédia cinematográfica. Mas, de modo geral, o Ridley Scott é um baita diretor, Blade Runner é um clássico, e ele tá rodando Napoleão. Joaquim Fênix interpreta Napoleão, e Vanessa Kirby interpreta a senhoríssima, qual é o nome da mulher do Napoleão? Não lembramos, né? Não lembro. A Vanessa Kirby interpreta a mulher do Napoleão. Enfim, você vá ao cinema assistir Napoleão e depois vá pro streaming assistir O Perfume. O Perfume tem no serviço de streaming MUBI, e Um Homem e uma Mulher, eu não lembro, deve ser no MUBI também que tem. Disco, vamos indicar 2 discos aqui. O primeiro eu vou mais pra antigueira. Eu vou falar com o meu francês marroquino aqui. La Vie en Rose, The Collection, da Edith Piaf, que é a principal artista francesa. Eu não poderia aqui indicar um disco que não fosse da Edith Piaf. E aqui eu vou revelar, sim, como todos os brasileiros, eu descobri a Edith Piaf por causa do acústico da Cássia Eller, que ela canta uma música da Edith Piaf. E eu disse que é uma coletânea, não é um álbum, é uma coletânea, porque a música francesa é diferente de quando a gente vai falar aqui de cidades americanas, cidades inglesas, é uma música menos mundial. Então aqui conheço a Edith Piaf, que é a grande
cantora da história da França. Aqui você vai conhecer os grandes clássicos dessa cantora que tem um timbre dos mais lindos do mundo. E eu vou indicar também Discovery, que é o meu disco favorito do Daft Punk, que é uma banda de rock, que eu nem sou tão fã que já admito, mas esse disco é muito bom, um disco de rock eletrônico. Discovery, ou esse disco também que já é da parte mais contemporânea da França. Daft Punk é uma banda bem legal, não serve tanto ao meu gosto, assim, rock eletrônico não é o que me pega no rock, mas esse disco ele é realmente muito bom e é muito francês, enfim. Fica esses 2 discos, esses 3 filmes aí para o pessoal conhecer da França. Show de bola, Murilo. Excelentes indicações. E pra quem tiver mais indicações também, é só colocar aqui nos comentários. Tudo que vocês quiserem que a gente traga, assim, de novos roteiros, né, Murilo? Novos roteiros, novos lugares. A gente vai falar muito aqui no podcast sobre lugares que nós já frequentamos. Mas qualquer coisa que todo mundo puder ir agregando, com certeza vai ser muito bacana. Ana, semana que vem a gente vai falar de qual cidade? Londres. Vamos falar de Londres. Londres, a melhor cidade do mundo. Então, se tu diz, a minha experiência do Murilo foram completamente diferentes. É muito louco sobre as viagens minhas e do Murilo, que a gente foi pra muitos lugares que foram iguais, os mesmos lugares, muitos lugares iguais, e a gente teve experiências opostas. É bizarro, gente. Você vai ouvir agora, semana que vem, um apaixonado por Londres falando aqui. Então, tá bom. A paixão que a Ana falou de Paris será a paixão que eu falarei de Londres. E eu vou indicar, tipo, 23 álbuns, tá? Fica já tranquila com isso. Turma, como é que o pessoal faz pra te seguir no Instagram, Ana? Me segue lá no @AnaLorenzi_, Lorenzi, Lorensi. Me segue lá no Instagram e acompanha um pouco da minha vida aí de uma viajante, empresária, marqueteira, tudo junto e misturado. Segue a Ana, senão tu é muito burro se não seguir a Ana, tá? Tem já muita fica coisa, esse minha aviso. vida é aleatória, mas tem muita coisa que tem pra A agregar Ana é aí. demais, tu é obrigado a seguir a Ana. Se tu não seguir a Ana, não ouve o podcast, aí não precisa, entendeu? E o meu Instagram, se você conseguir falar alemão, é Murilo Von Grol, Murilo com Y e 2 L's. Tá. Von Grol, Vongrol. Se você descobrir, se não conseguir descobrir, vai no Instagram da Ana, vai ver quem ela segue e vai lá e procura Murilo, vai Mur, e aí vai aparecer os Murilo lá, e você vai ver o Murilo Von Grol, e aí tu me segue lá, entendeu? É isso aí. Que é basicamente futebol e música e cinema. Ana, muito obrigado, a gente tá só começando, né? É isso aí, é só o primeiro de muitos que vem pela frente. Vamos compartilhar muito das nossas experiências e tudo que a galera aí que tá ouvindo quiser ouvir de nós um pouquinho. E quem quiser patrocinar nós aí pra trazer tickets de viagens, nos dar tickets de viagem, a gente traz mais conteúdo ainda pra vocês. Eu quero levar o Murilo e a Ana pra Tóquio. Murilo e Ana vão pra Tóquio. E a gente grava muita de coisa. Tóquio. De Tóquio, é isso aí. Isso, qualquer parceria nos chama no Instagram, que nós estamos sempre abertos a conversar. Ana Carolina Lorenzi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Obrigado, e semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Frequência Nômade. Um abraço no coração de cada um de vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço. Aqui é a Frequência Nômade. E aí, galera, aqui é o Explorador Urbano. Para de gritar, Ana. Tá estourando tudo.